Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro relatou que durante sua visita à Hungria, visitou museus e monumentos em memória dos que foram dizimados por regimes autoritários na Segunda Guerra Mundial. O presidente questionou: isso poderia acontecer no mundo novamente? Se poderia, o que poderíamos fazer para evitar uma coisa como essa? Bolsonaro mencionou que nesses regimes autoritários, o sistema judiciário era parte para produzir provas e condenar à morte adversários. O presidente comentou: eu lembro aqui de Renan Calheiros na CPI da Covid, quando ele falou: eu faço a prova aqui. E prosseguiu: como a gente vê certas pessoas aqui no Brasil inventando provas. Olha, esse documento aqui era confidencial. E não era. Não basta o delegado dizer que não era confidencial. Não basta a Corregedoria-Geral da Polícia Federal dizer que não era confidencial. Não basta a Procuradoria-Geral da República dizer que não era confidencial. Não basta a Procuradoria da Câmara dizer que não era confidencial, que o dono do inquérito leva para frente. Então a gente vê que o ser humano, não são todos, tem sim um instinto para mandar. O presidente também apontou exemplos de comportamento ditatorial durante a pandemia e enfatizou a importância do voto em prefeitos e vereadores. Bolsonaro explicou o impacto da decisão do Supremo Tribunal Federal, que transferiu poderes a governadores e prefeitos. O presidente apontou: o que está em jogo é a nossa liberdade. E tem gente que, quando a gente fala em liberdade, fica dando risada. Bolsonaro disse que, apesar de todo o trabalho, há um esforço constante contra seu governo. O presidente relatou que, enquanto estava na Rússia lidando com a notícia da catástrofe em Petrópolis, recebeu a notícia de que ministros do Supremo estavam sugerindo a ação do país em ataques ao sistema eleitoral brasileiro. O presidente lamentou: a gente se vira o tempo todo, busca alternativas, mas tem gente o tempo todo trabalhando contra a gente. Não é fácil assim. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, que também é ministro do STF. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Augusto, eu também estive lá na Casa do Terror. Os judeus também foram perseguidos na Hungria. Eu não tenho o valor aqui, mas foram muitos, né, perseguidos, caçados, julgados, né, naquele julgamento aí, naquele padrão, né? E ali a gente tem uma imagem, como tive no Museu do Holocausto em Israel também, é uma coisa comovente. O que eu acho, né? Falei lá para alguns... 600 mil. 600 mil mortes. 600 mil mortes. O total de judeus foram 7 milhões. Né? É uma coisa terrível ali. E a gente olha, né? E fomos numa sala, também tinha fotografia de mais ou menos 600 que perseguiam os judeus. Tá? A gente começa a pensar, como é que de repente, né, aparece 600 seres humanos que cometem aquela barbaridade com o seu próximo.
isso poderia acontecer no mundo novamente? Se poderia, o que nós poderíamos fazer para evitar uma coisa como essa? E tinha uma guia lá, né, uma senhora com 60 anos de idade, que deu 50 minutos essa nossa passagem pela Casa do Terror, contando em cada sala algo, né? Ela disse aqui, por exemplo, lá, que os bispos da Igreja Católica eram detidos e condenados à prisão perpétua. Então não foram executados os bispos da Igreja Católica. O que leva um regime, né, a fazer isso com o seu próximo? Também disse ele que o sistema judiciário era parte para produzir provas e condenar à morte adversário. Milhares de adversários julgados com provas feitas, né, produzidas. Eu lembro aqui do Renan Calheiros na CPI da Covid, quando ele falou que eu faço a prova aqui, eu faço a prova. Tá? Tem esse vídeo aí, né? Como a gente vê certas pessoas aqui no Brasil inventando provas. Olha, esse documento era confidencial. E não era. Não basta o delegado que fez o inquérito falar que não era confidencial. Não basta a Corregedoria da Polícia Federal dizer que não era confidencial. Não basta o Procurador-Geral da República dizer que não era confidencial. Não basta na Câmara, Corregedoria não, a Procuradoria da Câmara dizer que não era confidencial, que o autor o dono desse inquérito, né, leva para frente. Então a gente vê que o ser humano, né, não são todos, né, mas tem em si um instinto para mandar. Eu mando e você obedece. O que eu falei é lei, é verdade, não se discute. Então nós vamos combater isso daí, porque a gente não pode dizer que o Brasil vive numa maravilha, está tudo muito bem. Eu abro o jogo aqui, né? O que a gente está vendo aqui, como se tratou a pandemia no Brasil. Se fosse o Haddad no meu lugar, como é que estaria o Brasil? Logicamente teríamos lockdown nacional, né? Eu vejo algumas assembleias legislativas votando, por exemplo, a proibição de passaporte. Eu digo para vocês, Assembleia Legislativa, votando a proibição de passaporte, né? Se o prefeito do seu estado quiser adotar o passaporte, ele pode fazer. Basta ver o decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal? Eu, por exemplo, né, por mim não existe passaporte, tá? Porque se eu desejar por decreto, eu exijo, passo a exigir, mas não vou fazer isso. Os governadores podem agravar aquilo que eu decidi. O que é agravar? É exigir passaporte. Tá? Mas se o governador não exigir, né, como tem alguns estados, estou vendo aqui a proibição, vamos supor que seja aprovado, como Rondônia foi aprovado, se eu não me engano, a não exigente passaporte. Mas se o prefeito quiser, ele faz valer. Então quem está mandando nessa questão, na ponta da linha, é o prefeito. Então olha, a responsabilidade tua e eleger vereador. Geralmente o cara elege vereador, você vota aquele cara que ele é bacana, ele vende não sei o que em tal local, ele é engraçado, ele é animador de torcida, né? Ele faz careta, ele é uma pessoa muito simpática. Pô, você tem que ver um pouco da vida pregressa dessa pessoa, né? Se ela tem condições de te representar mesmo. Se é uma pessoa que quando chega não vai ficar ali, né, de beijo e abraço para o respectivo prefeito, o governador ou o presidente da República. A pessoa tem que ter personalidade. Dá para mudar o Brasil? Dá. Dá para garantir muita coisa? Dá. Agora, o que tem em jogo nessa história toda no Brasil é a nossa liberdade. E tem gente que, quando fala liberdade, fica dando risada. Eu lembro do meu pai. Tá? Eu morei na fazenda aqui em Angose e lá tinha água de poço. E a molecada costumava maltratar o poço. E que é? Jogar besteira às vezes dentro do poço. A molecada, 4, 5, 6, 7, 8 anos, fazia besteira. E meu pai dizia, né, ó, tem certas coisas que você só dá valor depois que perde. Uma é a água do poço. Enquanto tem água ali, está numa boa. Quando faltar, você vai, opa, aí é tarde.
tem que cavar outro poço. E é muito demorado, é complicado. Tá? Voltar a lutar por democracia não é fácil. Tipo, a minha situação. Estou reclamando, né? Que não quero que ninguém tenha pena de mim, não. É um trabalho aqui 24 horas por dia, né? Acordando à noite, como agora, quando pintou o problema lá em Petrópolis, né? Era final da tarde aqui, lá era meia-noite, ia dormir quase meia-noite, com o fuso horário, passei entrando em contato, liguei lá, acorda o Braga Neto, que está do meu lado aí, tá? Acorda o Braga Neto, Braga, ele ligou, tomou providência, já as Forças Armadas, em especial o Exército, né? Que tem um batalhão, 32 batalhões de infantaria nossa, já entrou em ação, tá? Liguei para o Marinho, né? O Marinho já sabia o que estava acontecendo. Marinho, posso fazer aqui, tá na sexta-feira. Vamos lá comigo na sexta-feira. Vou antecipar minha volta aqui, como antecipei, estava na Hungria, antecipei para ir para lá. Liguei para o Paulo Guedes também, Paulo Guedes que trata do orçamento, né? Acertamos, tem recurso, mais de R$1 bilhão para esse tipo de atendimento, tá? Que é uma questão emergencial. No dia de ontem estava lá o Queiroga da Saúde, estava também lá conosco hoje o ministro João Roma da Cidadania. Então é um trabalho enorme, a gente fica ainda levando pancada de alguns aqui de dentro do Brasil. Tá, eu estou lá na Rússia, um cara aqui no Brasil, ele foi lá, o TSE vai sofrer ataque hacker, vindo da Rússia, pô, estou lá conversando com o Putin, pelo amor de Deus, pô. O serviço de inteligência dele funciona, como o meu aqui, tem melhorado, né? Já pensou, estou recebendo aqui um marito no Paraguai, uma autoridade do legislativo dele lá fala que ele está vindo aqui conversar certas coisas que não tem cabimento. Logicamente eu tenho maturidade para conversar com o marido que falaria com ele, mas há um constrangimento. Não é fácil a vida da gente. A gente se vira o tempo todo, busca alternativa, mas tem gente que o tempo todo trabalhando contra a gente. Não é fácil assim. Mas estamos tocando o barco, vamos em frente, fazemos a nossa parte, não estamos reclamando de nada. E respondi a pergunta, não? Eu nem sei se respondi. Vê outra aí, prepara outra aí. Vamos lá, Urbano. E daí, como é que foi seu contato por mais uma coisa, lá do primeiro-ministro da Hungria? Só ressaltar aqui também que ele se fez presente dia 1º de janeiro de 2019 na posse do senhor aqui, né? Certo. Então é mais uma autoridade aí que o senhor tem uma boa relação. Nós temos no Brasil aproximadamente 100 mil húngaros, assim como temos no Brasil mais de 500 mil. Não, pô. Do lado, Ucrânia. Não, o ucraniano é quase um milhão, tomando parênteses. Mas ele é concentrado no Paraná. No Paraná, né? Nós temos aqui, atualmente, mais de 1.000 jovens cursaram aí, universidades lá na Hungria, ok? Presidente, você dá uma ressaltada aqui também nessa questão que circulou bastante aqui no Brasil enquanto o senhor esteve nessa viagem. Bolsonaro inicia programa em Moscou homenageando soldados comunistas. Estava falando que o senhor se tornou comunista por prestar homenagem. Olha, pessoal, é só ir dar uma estudadinha na Segunda Guerra Mundial. Em que lado esteve a Rússia? Combateram quem? Foi nós aqui, os aliados ou a potência, o pessoal da potência do eixo, né? Não pode explicar aqui. Dá uma estudada antes de escrever. Isso aqui não é para o povo, não. Eu vi os comentários em algumas mídias sociais me apanhando por causa desse aqui. Mas quem escreveu isso aqui foi a Folha de São Paulo. Não está aqui o nome da figura aqui. Aqui não é o camarote, não. Foi de São Paulo. Ironia para presidente que ainda diz combater o comunismo. Deposição de flores é parte do protocolo russo. Pessoal, o que é um soldado desconhecido? Dá uma estudadinha. Nos Estados Unidos também. Em todo lugar tem. Na Rússia, na Hungria também depositei lá flores no túmulo dos soldados desconhecidos. É aquele que lutou pelo seu país. E no caso aqui, né, os russos lutaram ao nosso lado contra o nazismo. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Tá certo? Que a história pode não se repetir, está completamente enganada. A história pode se repetir, inclusive pior.